Alô, 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 boa tarde. Estamos aqui para mais essa entrevista da série Liguia nas Eleições 2020, a oitava entrevista dessa série. Hoje, com a presença de um guia de turismo, que é candidato, Vitor Rezende. Mas antes de chamar o Vitor aqui para participar com a gente dessa entrevista, que eu acho que é mais um momento enriquecedor para todo mundo poder conhecer melhor e poder escolher melhor também candidatos a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, é importante a gente ressaltar o quanto é importante para a Liguia, completando um ano desde a sua formalização, porque a gente já vai para 3 anos do movimento Liguia existir, mas o quanto é importante a gente poder estar participando desse momento de uma maneira bem ativa, de uma maneira de poder influenciar, de alguma maneira, essa coisa de eleger representantes para o nosso parlamento municipal, que é onde a vida da gente acontece, na verdade. A gente não vive no estado, a gente não vive no país, a gente vive na cidade. Talvez até mais do que na cidade, no nosso bairro, nas nossas comunidades, nos nossos segmentos, e por isso que a gente, em nome da Liguia, o nosso segmento, não só de turismo, mas de guias de turismo, a gente completando esse um ano desde a formalização, poder estar realizando esse projeto da Liguia participando das eleições com essas entrevistas. Lembrando que hoje é a 8ª e última entrevista dessa série, mas que no dia 10 a gente já está convidando todos os candidatos que participaram das entrevistas de participar de um debate para que a gente possa, inclusive, enriquecer mais ainda esse momento pré-eleitoral, né? Então, muito poder abrir falando sobre isso. Hoje vai ser um momento um pouco diferente, mais intimista, porque como a gente vai estar com um guia de turismo, eu vou ser aqui o âncora e entrevistador, e o Vitor é ele e ele mesmo, então já vou convidando aí o Vitor para entrar aqui na nossa sala. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Queria falar até que eu gosto mais desse tipo de entrevista, assim, mais intimista, né, sem tanta gente na sala, que dá para a gente explorar mais e também atender às perguntas do público, né? Sobra um pouquinho mais de tempo. A gente já tem bastante gente entrando aí, todo mundo dando a boa tarde, dando aquela saudação tradicional. Eu vou começar logo, Vitor, como a gente tem começado todas as entrevistas aqui, pedindo para você fazer assim um resumo do seu currículo, quem é o Vitor, para que as pessoas possam conhecer a pessoa antes de conhecer o candidato, mas conhecer a pessoa propriamente dita, né? Olha, meu nome é Vitor Rezende, sou daqui da Zona Norte, nascido e criado, né? Sou de Piedade, aqui pertinho de onde era Gama Filho. Opa, saiu a minha tela. De onde era Gama Filho. Sou filho de uma professora da rede municipal. Minha avó também foi professora da rede municipal, né? Então, estudei em escola pública a minha vida toda. Fiz faculdade na Estácio, sou turismólogo, fiz pós-graduação também na Estácio, né? Planejamento e gestão de eventos. Trabalhei um pouco com eventos, trabalhei um pouquinho como agente de viagens, já trabalhei em hotel, rodei praticamente tudo no turismo, restaurante. Inclusive, tive a oportunidade de participar 2 vezes, né, em estágios na Disney. Fiquei 1 ano trabalhando na Disney, em Orlando, na Flórida. E foi esse tempo na Disney também que me motivou a montar o meu próprio negócio aqui no Brasil. Eu fui, trabalhei lá, vi como funcionava o turismo lá, que era uma coisa muito mais profissional, muito profissional que eu digo no sentido da atenção que as pessoas têm em todas as partes do turismo, desde a recepção no aeroporto, desde o transporte, até os serviços turísticos da cidade, até os parques e os hotéis. Todo o atendimento tem uma qualidade excepcional, que eu pude aprender muito lá, e com isso eu me espelhei e quis trazer
o que eu aprendi lá para fazer aqui. Aí com isso eu montei a minha empresa de turismo, finalzinho de 2012, a Comfortour, a agência de viagens, e era eu, por muito tempo fui eu e minha van e eu, sendo terceirizado, fazendo receptivo. Cheguei até 2016, né? Trabalhei com clientes grandes, como o Comitê Olímpico Americano, prestei serviço para algumas empresas terceirizadas da Petrobras, né? Bancos, e acabei caindo para esse turismo especializado, turismo de luxo, o turismo mais intimista, né? Não o de grupos assim gigantescos, né? De 40 num ônibus. Eu acabei indo para grupos menores, né? 5, 6, dificilmente uma van inteira, mas sempre prezando pela qualidade de serviço com o que eu aprendi lá fora, né? Que foi o que eu quis me espelhar, né? Até que eu montei a minha base, quando eu montei, foi uma van que seria uma de 21 lugares, uma Sprinter, e eu peguei e eu adaptei ela para ser 7 lugares, mas com TV de 42 polegadas, frigobar, né, um bar, mesa dentro da van, que era tentando trazer toda uma ideia diferente de luxo para o Rio de Janeiro, da forma que eu pude adaptar. E quando eu fiz isso, eu esbarrei em diversas barreiras legislativas, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, né, que parece que foram feitas para atender só um determinado público. No seguinte, você tinha uma determinação antigamente do Detro, que dizia que veículos de turismo era só a partir de 13 lugares, né? Aí a minha van tinha 9, contando os bancos da frente. Aí eu não podia registrar no Detro. Então, quer dizer, mas por que eu não podia registrar no Detro? Qual era a justificativa? Então, todo esse tipo de barreiras que eu fui encontrando foi me inspirando a querer saber mais sobre a legislação e a trabalhar como a gente pode melhorar a vida das pessoas que querem empreender no Rio de Janeiro, né? Foi através desse sofrimento, dessa burocracia, dessas cabeçadas que eu fui dando contra o sistema, que eu comecei a me interessar, né? Inclusive, levei até dedo na cara de fiscal do Detro, dizendo que eu tinha que vender a van, porque a van tinha que ter 13 lugares, que eu estava querendo inventar moda, quando a gente quer, na verdade, prezar por um serviço melhor. A gente quer trazer opções para as pessoas aqui, né? E eu acredito que ninguém aqui quer viver assim. Se você tem uma boa ideia, você quer explorar essa ideia, né? E é o que a gente deveria fazer. Então, é basicamente isso. A minha vida foi, assim, o meu começo no turismo foi esse. Eu rodei tudo, né? Desde hotel, atendimento ao cliente, agência de viagens, companhia aérea, trabalhei na TAM. Né? Já rodei um pouquinho de tudo. Isso é muito bom para poder ter essa visão geral de como funciona a cadeia, porque eu acho que falta muito porque a gente está aqui falando de uma campanha para vereador, então a gente está falando do legislativo, né? Não vou nem falar do executivo, porque senão daqui a pouco a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Mas no próprio legislativo a gente vê muita falta de conhecimento de causa quando a gente fala do turismo. E a gente tem feito assim algumas perguntas que são as mesmas para todos os candidatos. E a primeira pergunta é exatamente relacionada a isso. Que a gente tem falado muito da bancada do turismo. E a gente, quando começou a falar da bancada do turismo, parecia que a gente estava falando tão somente de pessoas que estivessem ligadas à atividade turística. E a gente tem percebido que é importante também que não só eleger alguns candidatos que tenham essa ligação com o turismo, mas que eles, no parlamento, possam exercer esse papel de convencimento dos outros parlamentares da importância dessa atividade. Então, uma coisa que a gente está pedindo para que todos os candidatos que a gente tem convidado, para que eles falem um pouco sobre o tema, qual a importância que você considera dessa formação de uma bancada do turismo, já que a gente escuta muito falar de bancada da bola, da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, né? O quão você acha importante
a formação, a construção de uma bancada do turismo? Olha, o turismo, ele envolve diversas coisas, não só no Rio de Janeiro, eu posso dizer no Brasil todo, né? Envolve desde a educação, o transporte, o planejamento da cidade, né? O poder público. Então, a conscientização que a gente tem que ter, eu já venho trabalhando isso até na minha própria campanha, de como conscientizar as pessoas de que o turismo é importante, ele pode ser uma das ferramentas para a gente mudar a cidade e também criar uma sensação de maior pertencimento do carioca com aquilo. Ele tem orgulho da sua própria cidade, ele tem orgulho da sua própria história, não é? Eu digo isso no seguinte, o turista que ele vem de fora, ele traz um dinheiro para a cidade e, por exemplo, eu sou guia de turismo, eu recebo meu dinheiro, eu vou gastar onde? Eu vou gastar no aeroporto? Não, eu vou comprar minha comida aqui no meu mercado de bairro, eu vou gastar na manutenção do meu carro, e tudo isso fica na cidade. Então, o turismo, ele tem o dinheiro que entra no turismo, ele tem uma penetração na cidade muito maior do que diversas outras cadeias de produção que a gente tem na indústria, né? O turismo, ele tem uma penetração muito maior. O agente de viagens, seja o hotel, ele tem a sua rede de fornecedores locais. Então, tudo isso, você movimentando mais o turismo, você tem mais empregos, você tem mais penetração desse dinheiro em todas as áreas da cidade. Por isso que é aquela coisa, o turismo não beneficia só a Zona Sul, a Barra, o Recreio, ele beneficia a cidade inteira, tanto pela geração de empregos, tanto pelo dinheiro que circula pela cidade, né? Tanto pelo incentivo que a gente tem com preservação da história, pelo incentivo que a gente tem da manutenção dos bens públicos. Então, tudo isso faz parte do nosso papel no turismo, que deve ser incentivado e deve ser conscientizado para todos os agentes públicos, seja eles do executivo, seja eles do legislativo, seja do judiciário, que eles têm que entender isso, né? E uma das coisas que a gente tem que mostrar é que o turismo ele pode quebrar barreiras, que a gente pode trazer mais pessoas para participarem da vida da cidade, né? E com isso, a gente pode gerar mais integração das pessoas. Eu estava conversando até com um amigo meu que mora na Rocinha, o Davi Bravo, de como que seria legal a gente desenvolver maneiras de explorar o turismo de favelas, como a gente já tem no Vidigal, a gente fazer na Rocinha, fazer em outros lugares, você gerar guias locais para dentro das próprias favelas, você ter esse incentivo. Então, tudo isso você consegue trabalhar através do quê? Com o turismo. Mas, para isso, você precisa de toda a infraestrutura do município, né, uma infraestrutura estatal, trabalhando para aquela região. Você precisa ter segurança, você precisa ter saneamento básico, né? Então, tudo isso acaba influenciando o turismo e a gente do turismo acaba também favorecendo, falando com as pessoas, pedindo, né, claro, para melhora daqueles lugares, para que a gente também possa explorar. Né? Isso que eu entendo. Perfeito. A gente tem batido muito nessa tecla, porque a gente percebe que quando a gente fala exatamente dessas consequências que o turismo traz para a cidade, para o estado, para o país, né? Elas não são tão bem entendidas por quem ainda não percebe o turismo enquanto uma atividade econômica, né? Uhum. Só vê o turismo como entretenimento, lazer, e não percebe a influência econômica que isso pode ter. Porque, como você estava falando, a gente inclusive, desculpe interromper, mas inclusive o turismo, ele considerando ele como uma indústria, é a que gera mais empregos por dólar gerado no mundo. Não, e a gente pode aproveitar isso muito bem. A gente está vindo de um momento do Rio de Janeiro, né, que a gente está tendo claro, por diversos motivos, seja violência, seja burocracia estatal, a gente está tendo fuga de empresas da cidade, né, para outras regiões. Então, a gente pode combater o desemprego, incentivando o turismo e também quebrando barreiras para que as empresas voltem, né? Por isso que eu falo, nosso trabalho é uma coisa muito naquela coisa de você desburocratizar,
você tentar facilitar a vida das pessoas, tentar permitir que cada um gere sua renda por conta própria também, né? Você criar empresas. Então, toda a parte que a gente tem que ter facilitação do trabalho das pessoas na cidade. Quando a gente fala sobre a falta de entendimento de algumas pessoas e de alguns políticos, né, nesse caso, porque a gente tem uma quantidade imensa de profissionais, pessoas físicas e jurídicas envolvidas diretamente com a atividade turística, mas a gente tem uma quantidade que é quase impossível de mensurar de pessoas físicas e jurídicas envolvidas indiretamente com essa atividade, porque é como você jogar uma pedra no mar, ou num rio, num lago, e aquela onda ir reverberando, e a quantidade de reverberação ela é incontável. Então, quer dizer, o turismo é muito isso, quer dizer, ele é capaz de atingir algumas atividades econômicas, comerciais, o que seja, da nossa sociedade, que às vezes fica até difícil de você mensurar o tamanho dessa consequência. E é aí que eu acho que a bancada de turismo ela tem que trabalhar na conscientização, nesse caso do parlamento, de pessoas que ainda não compreendem a dimensão que isso pode tomar, né? Mas aí a gente também aproveita essa questão da bancada do turismo para fazer um questionamento, e aí é lógico, você com menos ou talvez menos experiência do que outros que estão aí lutando pela reeleição, ou que já estão se candidatando pela segunda ou terceira vez, ou que têm uma vida política de mais tempo, mas é importante também escutar de pessoas que estão chegando com sangue novo e tudo, e o novo aí não é simplesmente... Não é só o partido. É sangue novo mesmo. Mas, assim, o Vitor foi eleito, vai ser um vereador na nossa Câmara. Como você entende que dentro da Câmara, porque uma coisa é o Executivo, né, que tem a responsabilidade de executar, né? Sim. Como é que no Legislativo você considera que você possa ter ações que possam contribuir para a atividade turística? Olha, primeiro, a gente pode, né, ver os bons exemplos que foram feitos tanto no Rio de Janeiro no passado, quanto em outras cidades. A gente tem que olhar, né, o que deu certo e trazer essas ideias para a nossa cidade, para a nossa gestão, né, seja do legislativo, seja do executivo. A gente tem que trazer as boas ideias para elas se desenvolverem. Não adianta a gente ficar tentando fazer plano mirabolante. O que a gente tem que fazer? Trabalhar como facilitar a vida das pessoas, seja dos guias, seja dos agentes de viagem, seja dos hotéis, dos receptivos, desburocratizar a vida deles, trazer a iniciativa privada para conversar com o governo, porque eles sofrem, eles sabem exatamente o que está acontecendo na cidade e quais são as ações que podem gerar mais resultado. Né? E, infelizmente, essa última gestão que a gente teve da prefeitura, ela se afastou da iniciativa privada no âmbito do turismo, se afastou do Conventions Bureau, se afastou dos empresários. Eu não digo, eu digo para a gente ter esse diálogo maior, até para a gente saber aonde focar, aonde deve ser combatido os problemas que tem para o nosso turismo e para a cidade, né? Porque nós que vivemos, porque muitas vezes os políticos eles acabam se afastando da população, se afastando do povo de uma maneira que parece que eles vivem em outro mundo, né? Parece que eles esquecem o que é andar de ônibus, parece que esquece o que é você pegar um engarrafamento, parece que esquece o que é você viver no subúrbio. Poxa, eu sou de Piedade, eu demoro 1h30 para ir para o centro, mas tem gente que vem de Campo Grande que demora 2 horas e pouco, entendeu? Então parece que o cara, às vezes, ele entra na política, consegue um cargo e esquece de todo o resto e senta lá só para receber o dele ou para fazer os acordos. Não, tem que fazer justamente uma gestão maior para o cidadão, maior para a população, e a gente combater, por exemplo, ver os problemas que a gente tem de infraestrutura na cidade de trânsito. Ano que vem, inclusive, é um ano que é decisivo para a cidade porque vai ser votado o novo plano diretor, né? No que isso influencia? A gente vai ter as áreas da cidade
que a gente vai poder, talvez, modificar o tipo de ocupação do solo, como que a gente vai poder desenvolver estratégias para combater o trânsito, para desenvolver o transporte público. Então, tudo isso vai vir através do plano diretor, e eu não vejo ninguém comentando sobre isso, né? Mas é uma coisa importantíssima para a gente, tanto pela você favorecer um maior adensamento da população mais próximas às áreas do centro do Rio de Janeiro, você permitir prédios com gabaritos mais altos, isso influencia na questão do transporte, justamente nesse adensamento, as pessoas terem menos necessidade de se deslocar pela cidade. Isso também influencia diretamente o turismo, né? Você tem menos trânsito. Você permite o uso misto de determinadas regiões do Rio de Janeiro, com, por exemplo, você ter bairros residenciais que possam ter indústrias de baixa complexidade, de baixo impacto. Por exemplo, que eu dou sempre como exemplo, as cervejarias artesanais, entendeu? Que hoje você não pode ter esse tipo de estrutura em bairros residenciais, mas elas geram empregos, 10, 20, 30 empregos numa região, e isso também, você tem menos pessoas deslocando pela cidade, entendeu? Então, tudo isso acaba influenciando de maneira direta ou indiretamente ao nosso turismo, né? Até porque o City Tour que eu faço, às vezes, saindo lá da Barra, lá do Mercury, ali no Rio Centro, que eu vou dar a volta no centro, fazer Pão de Açúcar, fazer Corcovado, fazer o centro do Rio, que às vezes eu demoro 2, 3 horas só de trânsito e o cliente fica insatisfeito, né? Então, tudo isso, né, você passa pela gestão municipal de uma forma que a gente pode trabalhar para reduzir esse estresse e até com um planejamento de obras, de ver como pode ser uma expansão melhor do metrô, né? Na minha opinião, o metrô, a forma como ele foi feita, para o lado que ele seguiu, ele não atende tanto as pessoas como ele poderia você tendo outras estações. Então, tudo isso o que eu digo o seguinte, voltando ao assunto do metrô, desculpa, ficou um pouco confuso. No mundo inteiro, São Paulo, seja em Seul, seja na Europa, você, para andar de metrô, você faz 1, 2 baldeações para você chegar onde você quer. Você tem diversas linhas se cruzando. O Rio de Janeiro, eles fizeram de uma forma que virou uma linha reta. O metrô, ele só enche ou ele chega cheio e só esvazia. Então, a gente precisa de ter um planejamento melhor da cidade e tudo isso acaba passando pelo plano diretor, né, que vai ser votado ano que vem. Pode seguir. Não, é mais ou menos assim, porque os assuntos vão se encadeando, e eu estou vendo aqui algumas perguntas e tal, já vai como pergunta, com uma mescla de provocação também, mas para enriquecer mesmo essas ideias, porque o que acontece? Uma pergunta que tem surgido aqui muito é sobre o papel do Estado, né? Nesse caso do Sim. Estado, do município, né? O poder público. E eu percebo que, aí já falando diretamente do Partido Novo, é um dos partidos que fala muito sobre Estado mínimo, né? De tirar muito o peso das costas do poder público. E, no fundo, o que a gente vê durante o ano de 2020 é que, por exemplo, no caso da saúde, se não fosse o SUS, a gente estava numa situação pior ainda do que a gente já está. Não querendo também transformar o Estado num guarda-chuva que vai abraçar a sociedade como um todo, também não é isso. Mas, assim, por exemplo, o Gustavo Sá aqui faz uma pergunta que, de novo, não deixa de ser um quê de provocação, mas muito boa, que aqui, além da iniciativa privada, que tem interesses particulares para desenvolver o município, como você acredita que o poder público deve gerir políticas públicas, deixando tudo por conta do mercado ou atendendo às necessidades coletivas com políticas públicas? Olha só, vamos lá. Eu sou um liberal, o pessoal me diz até que eu sou minarquista, né? Não monarquista, diferente, minarquista, que preza o Estado mínimo, mas não quer dizer que o Estado vá se ausentar, né? Que significa o seguinte: o Estado ele tem que focar na atuação dele da seguinte forma: ele tem que dar saúde,
ele tem que dar educação, ele tem que dar segurança, ele tem que preservar o povo, né? Essas são as bases que o Estado deve ter. Então, qualquer coisa que vá além disso acaba sendo ele extrapolando o que ele deveria fazer. Por exemplo, ele gerir uma empresa pública, o Estado ele não cria riquezas, né? Ele toma riquezas e, de certa forma, ele redistribui de acordo com as necessidades da população. Então, você ter uma empresa pública acaba sendo meio que um contrassenso, né? Você poderia permitir, claro, a concessão para a iniciativa privada, mas o Estado gerir, eu vejo até como algo ruim, no caso das empresas. Por exemplo, a Rio Tour e a Secretaria de Turismo. São duas coisas que você tem que praticamente têm a mesma função no Rio de Janeiro, né? E eu acredito que não deveria ter a Rio Tour, ou você deveria privatizar ela completamente, hoje você tem uma gestão mista, ou você deveria ficar só com a Secretaria de Turismo, entendeu? Para você gerir as políticas públicas voltadas ao turismo, né? Com aquela coisa do SUS que você falou, eu vejo que a gente tem os hospitais públicos, eles devem ter mais atenção, sim, só que eu não vejo problema de você ter um cidadão, ele podendo, se você, como nesse caso da pandemia que a gente teve, a gente teve na rede privada leitos ociosos. Por que a prefeitura não, o governo do estado, o governo federal, quem quer que seja, não fez a compra, né, entre aspas, desses leitos ociosos da rede privada, ao invés de construir os hospitais de campanha que acabaram sendo superfaturados e todo mundo sabe de história onde acabam indo, né? Também tem aquele mito assim, de que toda gestão privada é uma gestão corrupta. Não. O que acontece é o Estado não fazendo o seu papel de fiscalizador, né? Como a gente tem com as OS hoje. Você pode fazer uma concessão de um bem estatal, de um bem municipal, mas você tem que fiscalizar, você tem que saber como o dinheiro está sendo gasto, quanto foi gasto, se está dentro do valor de mercado, né? Porque o que aconteceu nessas últimas coisas foi o seguinte, foi você pegar, deu esse valor, tá, toma e larga de mão. Não tem que largar de mão. E nisso, o papel do vereador, né, o papel do legislativo, né, o vereador, o deputado, ele tem muita influência, porque o vereador ele é um grande fiscalizador dessa gestão de tudo que é público. Então, ele tem que ver os contratos, ele tem que fazer as denúncias, ele tem que chamar a atenção do Ministério Público, né? Não é só isso, entendeu? Então, eu não vejo a iniciativa privada como uma inimiga, eu vejo ela como uma aliada, mas, claro, a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que fiscalizar para que o dinheiro dos nossos impostos, né, que nós pagamos, não seja desperdiçado, né? Não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas... Não, aqui não vai estar nem em jogo concordar ou discordar, a gente quer ouvir exatamente de você. Um exemplo do que eu acredito, por exemplo, da nossa área de turismo, que eu acredito que poderia ser privatizado, é o nosso sambódromo. Não tem motivo da gente ter uma gestão municipal naquilo, de você ter... Por exemplo, eu digo pelo seguinte... A prefeitura não tem interesse de ficar captando eventos. Por que você não fazer uma concessão, uma privatização do nosso sambódromo para que ele possa ter mais eventos, você possa ter uma empresa administrando o sambódromo, né, desonerando a prefeitura e você gerando mais empregos, mais eventos, mais movimentação de turistas para a cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma das coisas que eu vejo, entende? E você, claro, pode colocar em todas as condições do seguinte, olha, no momento do carnaval, no momento dos desfiles, tem que funcionar de maneira tal, tal, tal. Isso tudo em contrato. Não é? Não, porque essa questão do poder público gerindo algumas situações e tal... Mas, por exemplo, e esse é um questionamento que também está sendo feito aqui, que eu já estava me preparando para levantar essa bola, nós, guias de turismo, somos autônomos
Quer dizer, se não é 100%, é 99,910%. E por isso a gente tem repetido sempre que somos profissionais que estamos aí sem trabalho, consequentemente sem renda, e também sem nenhum tipo de benefício, porque a gente não é protegido pela CLT. Então, ou você conseguiu o benefício através do auxílio emergencial do governo federal, que não é uma quantidade muito grande de pessoas no nosso grupo, no nosso segmento, mas a gente aí, desde março, a Liguia, ela liderou um movimento que acabou reverberando pelo Brasil inteiro, que é a luta pela renda mínima emergencial, comparado ao que é a lei do defeso para um pescador que, quando está impossibilitado de exercer atividade, entra automaticamente essa lei para poder dar uma sobrevida àquele profissional. Então, a gente conseguiu apresentar uma lei na Assembleia Legislativa, que foi, no final das contas, depois de muita luta, aprovada e sancionada pelo ex-governador, mas que até hoje não foi paga. E também na Câmara dos Vereadores, a gente também apresentou um projeto de lei que foi aprovado, o prefeito nem vetou nem sancionou, por isso, quando volta para a Câmara dos Vereadores, ela foi promulgada automaticamente, mas, obviamente, numa véspera de eleição, quem é que para o prefeito para dizer que ele tem que pagar a lei? Então, o nosso conceito na Liguia, no caso da renda mínima emergencial, foi exatamente fazer com que o Estado, e nesse caso seja o Estado ou o município, o Estado enquanto poder público, se responsabilizasse por um valor mínimo para dar um mínimo de dignidade para esse profissional até que ele pudesse recomeçar suas atividades. Então, o nosso companheiro aí, o Wagner Medeiros, vou colocar aqui a pergunta dele na tela, que ele gostaria que o candidato comentasse as leis 8858, que é estadual, e a lei 6781, que é municipal, a partir da perspectiva neoliberal, quem deve abraçar os guias de turismo, o Estado ou o mercado? Ou os guias devem simplesmente se reinventar? Olha, só para corrigir, eu não sou neoliberal, eu sou liberal, tá? Mas tudo bem. Seguinte, eu sou a favor, né, de uma renda emergencial, sim. Porém, a forma como é que ela foi feita, né, que foi através de lei autorizativa... só voltando. Só um pouquinho. Sou a favor de uma renda emergencial, sim. Só que a única coisa que eu sou contra é a forma de como ela é colocada para determinadas classes. Eu não acredito que ela deve ser colocada para um determinado grupo. Tem que ser para todos, entendeu? Para todos que foram influenciados por essa crise, né? Para a gente não gerar uma distinção, porque senão você começa aquilo. Os guias receberam, mas o rapaz da praia, né, o vendedor de mate não recebeu. Mas você aqui recebeu e esse não recebeu. Então tem que ser uma coisa mais geral. Só te interrompendo, depois você continua, mas assim, eu entendo e tendo a concordar contigo, porque eu acho que merecer, nesse caso, qualquer cidadão que foi realmente prejudicado por esse momento, ele merece isso. Nesse caso, só para justificar aqui, entre aspas, que, no caso, a nossa categoria se mobilizou para isso, sim. enquanto que outras não. Então, quer dizer, se o governo não toma a iniciativa partiu das categorias, né? Agora, com relação à lei, né, até que essa que foi aprovada na LERJ, eu li a lei, e só que a gente tem um pequeno vício do seguinte, que ela é uma lei autorizativa. O que é uma lei autorizativa? Eu autorizo ao governador fazer isso. No final ele faz se quiser. Entendeu? Então, as leis autorizativas, né, elas foram um problema no Rio de Janeiro, no município, que agora o Ministério Público o municipal ele até entende que as leis autorizativas são... não se pode mais usar esse artifício os vereadores não podem mais usar esse artifício. Na LERJ, eles ainda entendem isso. O que acontece? Você autoriza o prefeito, ou no caso, autoriza o governador a fazer uma renda emergencial. Só que, no final, ele vai chegar e falar, se eu não quiser, eu não faço. Porque você não tem obrigação, né, nesse tipo de coisa. Foi a primeira coisa que eu falei quando eu vi esse tipo de lei.
E segundo, a gente está num momento do Estado que ele está vindo de uma recuperação fiscal. Então, dificilmente um governador, não estou entrando no mérito se está certo ou errado, mas dificilmente um governador vai gerar um novo gasto para o Estado no momento que ele tem que prestar as contas dos gastos que estão sendo feitos a todo momento. A gente não pode ter contratação de funcionários públicos, não pode ter novos concursos, não pode gerar novos gastos, e o que acaba entrando contra a recuperação fiscal é que você estaria gerando um novo gasto. Então, ele não iria fazer isso mesmo. Entende? Então, nesse sentido, quando eu olhei a lei, eu falei, cara, isso não vai ser... Ele pode passar, pode ser aprovado, é aquela coisa, é legal, mas o cara não vai fazer. Porque isso depende da regulamentação do governador. Mas aí, nesse caso, tem um porém, que o governador ele teria o direito ao veto. Mas é coisa que é o seguinte, ele pode vetar. Só que se ele não vetar, é uma lei autorizativa. Autorizo ele a fazer. Sim, mas então ele pode chegar, ok, eles me autorizam, mas eu não vou fazer. Sim, mas então, me autoriza, mas não vou fazer, significa eu veto a lei. Não, ele pode não vetar para não gerar estresse. Isso é aqueles detalhes da política. Ele não vai vetar para não gerar o estresse, mas ele também não vai fazer. Porque o que acontecia antigamente, isso eu digo na esfera municipal, os vereadores faziam muitos projetos de lei, autorizo construção de uma passarela no local tal, autorizo fazer não sei o que, papapá. Isso era um vício que tinha nos vereadores aqui no Rio de Janeiro, e que, graças a Deus, o Ministério Público ele andou barrando. Porque era o seguinte, você simplesmente chegava, fazia um projeto de lei, mandava para o prefeito olhava, ok, ele me autoriza a fazer, mas eu não quero fazer. Aí, porque isso acabava gerando depois o atrito do seguinte, olha, eu, vereador, eu mandei fazer. O prefeito que não quis fazer, que não sei o quê. Entendeu? Porque, na verdade, você está extrapolando o poder, né, do legislativo, você está mandando sobre o executivo. Entende? Nesse sentido. De novo, assim, eu não quero ficar aqui numa discussão de um único tema, porque aqui a gente quer conhecer o candidato, mas assim, o conceito que a gente entende e por isso a gente tomou essa iniciativa, é muito em função de que a gente vê a necessidade de manter esse profissional vivo para que quando a atividade possa recomeçar de verdade, ele continue ali, para que a gente não tenha, inclusive, um déficit de profissionais. E aí a gente comece a ver a pirataria atuando porque não tem suficiente número de profissionais para poder atender a demanda que a gente espera que volte a acontecer. Mas, de qualquer maneira, é o que a gente tem repetido. Quer dizer, no caso do governador, ele poderia ter vetado, ele não vetou, ele sancionou, porque o prefeito já fez diferente, o prefeito nem sancionou. Mas o que acontece é o seguinte, ele não vetou para não gerar o estresse, mas a lei não gera obrigação. Não, mas esse tipo de lei não gera obrigação. Não, mas aí é que eu quero chegar. Quer dizer, ele não vetou, sancionou, porque, inclusive, na nossa interpretação, o não gerar um estresse significa que ele já vivia um processo de impeachment, então ele queria ficar meio que de bem com a Alerj, então ele faz o que a Alerj autorizava ele a fazer, mas aí entra um detalhe, que a lei, apesar de ser autorizativa e que o Estado está naquele período de recuperação fiscal, o cuidado de se produzir a lei foi de já indicar a fonte de onde o dinheiro ia sair. E ali a fonte não tem nada a ver com a recuperação fiscal, porque ela falava de uma fonte de combate à pobreza, do Fundo de Combate à Pobreza, Sim. E depois disso a gente ainda teve... E aí, só para poder fazer aqui um pequeno desabafo, é porque em toda essa mobilização, em toda essa luta, a gente conseguiu uma reunião com a secretária estadual de turismo e o secretário da Casa Civil, aonde foi dito claramente que iria ser dada celeridade, quer dizer, o secretário da Casa Civil é quem vai redigir o decreto para entregar para o governador assinar. E está falando em nome do governo, que ia dar celeridade e tal, e ainda dizendo que
se naquele fundo não tivesse o dinheiro, eles iam procurar dinheiro em outro fundo para poder fazer valer a lei. Só que, aí, só para poder fazer um comentário, não só para você, mas para todos os guias que nos assistem, é que a gente até hoje pede a gravação dessa reunião, porque foi uma reunião virtual, né, digital, e já foi pedido não só pela Lei Guia, como também pelo gabinete dos deputados que protocolaram a lei, e até hoje ninguém entrega essa gravação, ou seja, é um jogo de empurra que vai acontecendo. Mas, assim, a gente colocou isso porque a gente entende que, no caso do poder público aí, e aí, como você falou, e aí por isso que eu digo que eu tendo a concordar, é que no momento de pandemia, de catástrofe, tragédia, se não for o poder público para proteger o cidadão, os trabalhadores e a vida em geral da comunidade, por isso que aí eu tendo a concordar que eu acho que o poder público teria que tomar a iniciativa de promover uma renda mínima para esses cidadãos, porque... Só para constar, eu de momento algum eu disse que sou contra a renda mínima. Apenas a forma como que ela foi apresentada, que eu acredito que foi que é aquela coisa que não gerava obrigação. Porque no caso do auxílio federal, o governo, primeiro, ele não se manifestou. Quando começou a receber algumas pressões, ofereceu R$200. O Congresso pediu 1.200 e na barganha saiu 600. E mesmo assim, com muitas restrições, por isso que muita gente também não teve acesso. Eu sou um que não consegui. Então, a gente vê, se comparando a outros países, e aí eu não vou nem falar de valor, porque fica meio covardia, entendeu? Mas a gente vê outros países... Porque, assim, dependendo dos países, você tem diferentes realidades. Sim. Né? Você ter $1.000 nos Estados Unidos não quer dizer R$4.000 aqui no Brasil. Os dólares, para eles, é uma coisa diferente do que a gente tem aqui. Com certeza. Por isso que eu não vou nem falar do valor propriamente dito, mas assim, são países em que tomaram a iniciativa de dar uma proteção econômico-financeira para a população, para poder ver a economia, pelo menos, engatinhar, não parar... E isso também depende, inclusive, da situação fiscal de cada governo. Né? Tanto o nosso governo federal, né, que a gente tem hoje, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, eles vêm de um endividamento grande, então, quer dizer, eles já não tinham muita margem de manobra. Entende? Isso, estou falando das três esferas, né? Mas você vê, o Rio de Janeiro estava numa recuperação fiscal. Nosso município agora está com uma dívida bilionária que está aumentando a cada ano, né? Que tem que ser vista, né? Que a gente não pode deixar correr solta, porque isso vai afetar diretamente os investimentos e possivelmente nesse próximo ano já vai estar começando a afetar os salários dos próprios funcionários públicos. Você, por exemplo, tentando mudar um pouco o rumo, porque senão a gente vai ficar aqui de renda mínima até... Tranquilo. Então a gente não sai daqui. Mas tem um pouco a ver também. Você, no começo, falou que você montou o seu próprio negócio e que você trabalha como guia e atendendo clientes direto seu. Isso foi uma pergunta que surgiu lá no começo, mas eu quero desenvolvê-la um pouco melhor. Você vê alguma confusão entre o Vitor como trabalhador, pessoa física, ou o Vitor como um pequeno empresário, e isso criar algum tipo de conflito em termos de interesses de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, de como é a atuação? Como é que você vê essa coisa? Como é que você imagina que isso possa funcionar no mercado? Olha, de forma alguma eu vejo conflito de interesses, até por causa do seguinte: todos nós, independente da profissão, nós queremos ganhar o nosso dinheiro, nós queremos nos sustentar, né? É aquilo. Não, existe uma frase, agora eu estou tentando lembrar agora de quem que é, mas não é a benevolência do açougueiro que o faz trabalhar com carne, é porque ele quer vender carne e ele quer ganhar dinheiro. Da mesma coisa nós. Apesar de amar a minha profissão e de amar trabalhar com turismo, não é só pura benevolência que eu quero trabalhar com turismo. Eu quero ganhar o meu dinheiro como guia, eu quero ganhar meu dinheiro como empresa. Então, não tem nada de errado nisso, né? Agora, o que deve caber ao Estado é dar as condições mínimas para que cada um consiga trabalhar da sua forma.
seja criando a própria empresa, sendo você trabalhando assalariado num outro lugar. Tem que ser assim, tem que ser simples, tem que ser fácil. Você não pode ser ter todo o peso de um Estado gordo, pesado, né, que está te amassando o tempo inteiro, através de leis burocráticas, através de pesos de impostos. As pessoas têm que ter mais liberdade para conseguir o que elas querem fazer, de alcançar seus objetivos. Então, a gente tem que ter um governo que priorize o quê? Leis simples, leis fáceis de entender, fáceis de serem aplicadas, e que as pessoas possam correr atrás dos seus próprios sonhos, possam correr atrás da sua própria maneira, né? Escolher o seu caminho, ter a sua liberdade, entendeu? É isso que tem que se priorizar, né? É isso que eu vejo, e que quanto mais você cria leis restringindo os caminhos que você pode seguir, né, mais burocracias que você pode fazer. Por exemplo, eu acho um absurdo, quando montei a minha empresa, uma das primeiras leis que eu esbarrei foi essa. Lei não, desculpa, era um decreto que dizia que veículo de turismo era só com 13 lugares. Poxa, mas por que 13 lugares? Quem foi que arbitrou isso? Da onde veio esse pensamento? Tá me entendendo? Quando você vê lá fora, você vê veículos de diversos tipos trabalhando com turismo. Não é só ônibus, não é só van de 16 lugares, de 21 lugares. Até o próprio exemplo do motoguia, que até pouco tempo atrás era proibido, por que não? O governo não tem que restringir, dizer, não, você é guia, você só pode estar no ônibus. Não, eu quero ser guia, mas eu quero trabalhar como guia onde eu quiser, como eu quiser, da maneira que eu quiser. Entendeu? E isso que deve ser preservado. Entendeu? A maneira de como eu escolher ser o meu foco. Por exemplo, o meu foco acabou indo, né, de maneira indireta, eu acabei trabalhando com turismo mais de luxo, né, que eu resolvi trabalhar com um número menor de clientes, num serviço mais personalizado. Mas eu tenho que ter essa liberdade. Da mesma forma que se eu quisesse escolher, não, eu quero trabalhar com turismo de massa, quero mandar, sei lá, 5 ônibus para Aparecida por vez. Por que não? Tendo tudo legal, tendo os guias para cada ônibus, tendo tudo direitinho, também. Só que não é o foco da agência que eu criei. Tá me entendendo? Que não pode ter um governo apontando o que você deve fazer o tempo todo. Eu acho que aí vai uma opinião pessoal mesmo. Eu acho que o governo, eu não sou radical a falar que o governo não deve apontar essas coisas. Eu acho até que o governo tem que apontar algumas coisas para que a gente possa ter algum tipo de regramento também. E aí entra a questão da regulamentação da profissão de guia de turismo, por exemplo. É o que eu digo, as leis devem ser poucas, devem ser simples e fáceis de serem executadas e entendidas. Porque quanto mais difícil, mais você exclui as pessoas de trabalharem ou de criarem, de vir com uma ideia nova. Eu estou no turismo, eu sou jornalista, mas estou no turismo já, o ano que vem vou completar 3 décadas no turismo, sendo que eu me formei como guia em 93, quer dizer, o ano que vem eu completo 28 anos como guia. Mas durante esse período todo, por 2 oportunidades em família, a gente teve uma transportadora de turismo. Eu entendo o questionamento que você faz com relação à Detro e todas essa MTR, realmente, eu acho até que são importantes para um regramento geral, mas eles extrapolam alguns limites de regramento, como você está colocando, a questão não só de questão de capacidade do carro, mas eu tive casos que aí entra aquela velha história de vender dificuldade para você comprar facilidade. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que existe a necessidade de algumas regras. E aí você também comentou sobre, quando eu falei sobre ações dentro da Câmara dos Vereadores, de você usar bons exemplos. E eu costumo repetir que o grande exemplo de turismo no Brasil, guardando as devidas proporções em termos de tamanho, de cidade, de população, de tudo mais, é o caso de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Não sei se você conhece bem o caso de Bonito, mas Bonito criou uma história chamada o voucher único. Então, se você hoje decidir ir para Bonito,
você não consegue se hospedar, você não consegue visitar nenhum atrativo, você não consegue fazer quase nada em Bonito se você não estiver comprando o tal do voucher único em agências ou utilizando guias, visitando atrativos que estejam todos cadastrados naquele município e, consequentemente, você faz com que aquela cadeia turística, que são todos esses atores, que eles estejam não só regulares, legais, mas todos eles participando dessa atividade. Ou seja, ele não exclui ninguém que esteja devidamente registrado ilegalmente. Um outro exemplo que eu te dou, e aí no sentido inverso, foi no caso de Paraty, que há pouco tempo entrou com uma ação, o Convention Bureau de Paraty, junto com a Secretaria Municipal de Turismo, entrou com uma ação contra o Booking.com, porque na plataforma estavam sendo oferecidas várias pousadas que não tinham registro nenhum na prefeitura. Consequentemente, não pagavam nenhum tipo de imposto e você também não sabe que pousada é aquela, não só de qualidade, mas que segurança a pessoa pode ter, porque a gente vê casos absurdos por aí acontecendo, e não só de questão de segurança, de não ser roubado ou coisa assim, mas incêndios ou qualquer coisa do gênero que possa acontecer num estabelecimento que não esteja totalmente regular, né? A gente vê aí o Hospital de Bom Sucesso, o Hospital Federal, aconteceu o que aconteceu. E agora foram descobrir que o Hospital do Corpo de Bombeiros também não está totalmente legal. Imagina uma pousadinha qualquer e tal. Então, quer dizer, a necessidade que na nossa atividade tem de a gente usar, por exemplo, um caso de Bonito, que é um case de sucesso, guardando as devidas proporções, para poder você, por exemplo, não é questão de cartelizar o mercado, mas para você, por exemplo, proteger o guia de turismo, porque não adianta dizer guia pirata, porque guia é quem tem o cadastro. Pirata é outra coisa, não tem guia pirata. Ou é guia ou é pirata. Transportes irregulares, ou seja, a gente poder promover a atividade para quem está regular. Então, como é que você vê essa intervenção que o Estado, aí nesse caso, independente da esfera, como é que ele deve atuar nessa situação? É aquela coisa, a gente não deve limitar o tipo de serviço no final, assim, as especificações entrar naqueles detalhes mínimos, né? As leis devem ser poucas, simples e fáceis, é o que eu sempre digo. Fáceis de você aplicar. Porque o que a gente acontece hoje, a gente tem um grande déficit de fiscalização em todas as áreas, não digo do Rio de Janeiro, eu digo no Brasil. É um nível, assim, que saiu de controle. Então, a gente precisa exercer, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, ele precisa exercer, focar no que é o objetivo dele, a fiscalização. Tanto fiscalização de contratos de prestação de serviço, fiscalização das empresas que estão nas cidades, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, o que for. Então, você tem que ter todo esse processo de fiscalização. Mas também não adianta você ter uma fiscalização se você tem leis complicadas e, às vezes, incumpríveis. Porque a gente tem, na maior parte, acho que era 60% ou 70% das empresas no Rio de Janeiro tem alguma pendência. Mas aí você vai ver, você tem coisas que são absurdas. Ou então, às vezes, você tem dependências de você ter uma legalização que acaba, se você não liberar um dinheiro por baixo dos panos, não sai. Que é o que acontece. Eu tenho amigos que trabalham com eventos, eu tenho pós-graduação em planejamento e gestão de eventos. Tenho muitos amigos que trabalham na área de eventos que eles sofrem para tirar a legalização do Corpo de Bombeiros, para ter nada consta na polícia, nada contra no aeroporto da polícia para a realização dos eventos. Então, todas as barreiras que foram criadas, entendeu? Para dificultar. E eles falam, cara, se eu não pagar, não sai. Ou então, às vezes, eu faço evento sem nem ter mesmo e que se dane. Vamos ver o que, que vai rolar. Que não era para ser assim. Né? A gente tem que facilitar. Então, às vezes, você depende, muitas vezes, até no mecanismo legal do seguinte, se você faz um pedido, digamos, de nada opor da polícia local, de onde você vai fazer um evento,
Por que não? Eles têm um prazo de 15 dias. Passou daquele prazo de 15 dias, então eles não têm nada a opor. Já é automático. Porque isso vai forçar eles a se movimentarem para verificar. Entendeu? Você também não pode simplesmente largar a fiscalização, né? E sem você dar prazos, sem você dar coisas factíveis, né? Cumpríveis, para você ter. Isso acontece em todas as esferas, em todos os tipos de trabalho aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Que a gente precisa de fiscalização. Beleza. Um tema que tem, pelo menos pessoalmente, me perturba muito e que eu tento, de alguma maneira, apresentar soluções ou ideias para que a gente alcance soluções, é o tema da mobilidade, mas não a mobilidade urbana, a mobilidade turística, que, no fundo, acaba se confundindo uma coisa com a outra. Mas, quando eu falo de mobilidade turística, é porque, por exemplo, eu mesmo já tive o meu carro multado na porta do hotel, ou seja, eu, guia de turismo, indo lá buscar um passageiro para poder fazer um tour, ou um transfer, que seja, e tem o meu carro multado na porta do hotel, me parece uma coisa meio fora de... Eu tenho uma coisa bem parecida. Eu estava no Galeão, eu prestava serviço para uma empresa que é do Porto de Itaguaí. Só que eu fazia, na época eu estava só com esse MTR, eu não tinha DETA. Mas o que eu fazia? Eu buscava a pessoa, que ele vinha de um voo da Air France, 5 horas da manhã, buscava a pessoa, levava para o hotel em Copacabana ou em Ipanema para ele descansar, e depois outro carro viria no dia seguinte para levar ele para o trabalho. Eu tive um fiscal do DETA que não acreditou em mim, porque o cara falou, onde é que você vai? Ah, não, eu trabalho no Porto de Itaguaí. E o cara, não, você vai levar para Itaguaí, você vai levar para Itaguaí. Eu mostrando ordem de serviço para Copacabana e o cara não quis saber. Rebocou meu carro do mesmo jeito. Exatamente. Nesse sentido, quer dizer, a questão da mobilidade turística, eu sempre digo que, porque a gente também tem que falar aí, não, a gente tem que sair um pouco, talvez você não atue muito nessa área, de guiar um grupo num ônibus com 40 passageiros, mas eu, por exemplo, eu faço desde um passageiro até o que for, o limite, o céu é o limite. Mas o que eu vejo é que falta muito essa questão da cidade entender a atividade turística, aí, nesse caso, como sendo algo que não atrapalha a vida do cidadão, muito pelo contrário, ela está ali para fazer com que a cidade se desenvolva cada vez mais e que seja cada vez mais promissora para todos, para cidadãos e para visitantes. Então, a mobilidade turística está falando aí de embarque, desembarque, estacionamento de espera, estacionamento de qualquer outro conceito. Eu acredito que a gente tem que trabalhar, inclusive na mobilidade turística, de quê? Bolsões para vans de turismo, bolsões para os guias. Isso tudo a gente pode trabalhar para facilitar o trabalho das pessoas no turismo. E nesse caso, tem tudo a ver com o município. Uhum. Aí a gente não vai falar de Estado e federação. É o município, que é aquilo que eu estava falando no início. A gente mora na cidade. Então, é o município que está responsável por essa organização. E a gente viu, alguns anos atrás, se produzido um dos, talvez, melhores planos estratégicos que a cidade teve, que foi o Plano Maravilha, que tratou muito disso. Alguma coisa foi colocada em prática, mas, obviamente, como tudo aqui no Brasil, foi esquecido, deixado de lado, quando, na verdade, é uma coisa que sempre tem que ser constante. E você está falando de bolsão para van e tal, e a gente, durante muito tempo, lutou e conseguiu, eu digo a gente, não a gente guia, mas assim o trade inteiro, lá no Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, criou-se não posso chamar de bolsão, é uma bolsa, uma bolsinha. Ficam 4, 5 vans ali no cantinho. Mas que, por exemplo, ali, aquela bolsinha de vans, no momento em que houve mudança de militares que viviam naquele prédio que fica bem em frente, aquela bolsinha foi desativada para que os caminhões de mudança pudessem ficar parados ali. Então, quer dizer, é sempre colocado em segundo plano essa história. O turismo acaba sendo, como vem acontecendo, tanto nessa última gestão como nas outras gestões, o turismo é colocado em segundo plano, é largado. Né? O turismo é levado ele não é levado a sério, ele é dado como uma coisa amadora.
né? E quando a gente tem que ser mais profissional, não, precisa de ter um espaço específico, precisa de trabalhar de uma maneira tal, correta, tem que ter um determinado padrão de embarque para desembarque. A gente tem que trabalhar isso para facilitar não só a nossa vida do turismo, como melhorar a imagem da nossa cidade. Não, e que o cidadão, quando veja, por exemplo, naquela mão invertida da praia, um grupo embarcando num ônibus na porta que está do lado direito, que é do lado da pista, ao invés de ele se sentir prejudicado e passar raspando ali no guia, no motorista que está tentando proteger o embarque, para que ele respeite, para que ele estenda um tapete vermelho, porque aquela pessoa, mal ou bem não, só bem, está trazendo benefícios para a cidade, que ele está gastando aqui, né, e está divulgando, promovendo, porque ele leva fotos, leva lembranças, vai comentar com seus amigos, familiares. Eu costumo dizer que a propaganda boca a boca, ela foi, e sempre será a mais confiável de todas, porque eu não vou falar para um amigo meu, para um familiar meu, para ir num lugar que eu não gostei. Eu só vou falar para ele visitar, repetir. Seja até se for para comprar alguma coisa, se for para assistir um filme, eu não vou sugerir para um amigo. O nosso trabalho como guia é fazer as pessoas serem tão apaixonadas pelo Rio de Janeiro quanto a gente. Exato. Mas é claro que o poder público, né, o governo do município, ele pode ajudar a gente nisso um pouco, né? Exatamente. Aí eu até digo que você estava comentando sobre Rio Tour e Secretaria de Turismo. Eu até entendo a existência dos dois, mas também entendo que existiria a possibilidade de sei lá, unificar, porque pode ter uma instituição que cuide das duas frentes e tal, mas o que eu vejo é que, como eu estava falando, se eu já vou para 3 décadas no turismo, eu só vejo os mesmos nomes das lideranças em determinadas instituições, só mudando de posição, né? Mas são sempre os mesmos nomes. Então, se for entrevistar alguém para falar sobre hotelaria, vai ser aquele mesmo nome que está sendo entrevistado há décadas. A gente precisa de gente nova, ideias novas, entendeu? Precisa de um novo ar justamente para a nossa cidade. Eu até diria que, mais do que gente nova, são as ideias diferentes. Porque ideia nova nem sempre quer dizer também que a ideia seja boa, mas ela tem que ser nova, diferente e de qualidade, né? O que eu vejo é que a gente patina, o Brasil patina naqueles 6 milhões de turistas estrangeiros ano, e se todo ano se cria planejamento. Já está há 20 anos nesses 6 milhões aí, não sai dessa casa. E a todo momento alguém surge com uma ideia nova, né? Uma ideia nova, dizendo assim, não, mas então eu vou fazer isso porque vai aumentar o número. E continua lá nos 6 milhões. Mas é aquela coisa, não são ideias mirabolantes de você pegar e inverter a cidade de cabeça para baixo. A gente precisa fazer o básico primeiro. A gente não tem o básico. Sim. Aí é que eu tenho me debatido muito, tenho falado muito sobre isso, que eu acho que nós estamos perdendo tempo. Quer dizer, a pandemia está aí, é um fato, não tem como fugir dela. Ontem e hoje, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho como guia de turismo depois de 8 meses e meio. Todas as pessoas que a gente estava aí com saudade de encontrar nos atrativos, por aí pela rua, todos concordam com uma coisa: a atividade só vai realmente começar, só vai recomeçar de verdade, porque a gente tem alguma coisa acontecendo, mas muito efêmera, mas só vai realmente recomeçar de verdade lá para meados do ano que vem, segundo semestre do ano que vem. Quando a gente comenta sobre isso, a gente percebe que a gente já teve 8 meses e tem um tempo pela frente que, se não for aproveitado para arrumar a casa, quando isso recomeçar, todos os problemas que a gente está comentando aqui vão continuar acontecendo. E aí é que eu volto a dizer que, no caso, arrumar a casa, é lógico que você pode ter a iniciativa privada participando. Sim. Mas se você não tiver o poder público liderando esse processo, entendeu? Não vai acontecer. E aí, quando eu falo de o poder público liderando esse processo, nesse arrumar da casa,
quando eu falo da mobilidade turística, é você criar esses bolsões, sinalizar esses bolsões, fiscalizar esses bolsões, porque a gente tem uma área de ônibus que para ali em frente ao FRJ, no acesso à Praia Vermelha, que tem ônibus que para ali e fica 2 dias parado, não é 2 horas para quem está visitando o Pão de Açúcar. Ou seja, organizar e arrumar a casa tem muito a se fazer. Existe um tema polêmico, que são os ratos de praia, vendendo excursões para empresas que, às vezes, nem CNPJ não tem. Ou seja, tem muita coisa a ser feita e que, na verdade, a gente está perdendo tempo e a gente não vê em nenhum momento nenhuma iniciativa, no caso do município, a prefeitura, a Secretaria Estadual de Turismo, a própria Rio Tour, ou quem quer que seja, usando esse momento para poder dar essa arrumada na casa. Quanto mais Estado e país, então, aí eu posso extrapolar para esses outros limites. Então, quer dizer, a gente tem perdido muito essa possibilidade de arrumar a casa. Essa é uma opinião minha pessoal, mas que eu acho que o Vitor ou qualquer candidato que venha fazer parte dessa bancada do turismo tem que olhar dessa maneira, porque ainda tem tempo. Ainda tem tempo para isso. A gente tem que pressionar justamente para que sejam executadas ações, né, seja esse governo ainda, aproveitando esse finalzinho de ano que a gente ainda tem, ou seja, o próximo governo que venha, a gente tem que pressionar ele para que a gente esteja adaptado, a gente esteja bem para quando o turismo reiniciar. Né? Uma das ações que eu acredito que a prefeitura pode trabalhar até para aumentar a segurança no turismo no Rio de Janeiro, melhorar a qualidade do atendimento e tudo mais, é o seguinte, a gente pode ter uma guarda municipal mais focada em áreas de menor risco, mais integrada com o policiamento militar. Como isso? Né? Hoje a gente vai em Copacabana, a gente vê lá 3, 4 guardas municipais juntos e num espaço de 10 metros, 20 metros, você vê uma viatura da Polícia Militar. Entendeu? Então tem que ter um racionamento melhor, tem que ter uma maior conversa. E isso, tanto os vereadores quanto o prefeito têm que abraçar isso para que seja feito melhor. Tem que vestir a camisa do Rio de Janeiro, para que você não tenha o desperdício de recursos, sejam ele dinheiro ou de recursos humanos que nós temos na cidade, né, com retrabalho. Para que a gente tenha uma orla melhor policiada, que a gente tenha áreas turísticas melhor fiscalizadas, que a gente tenha um melhor uso do material que a gente tem na cidade. Aí eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora, porque você falou da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal, ela é super interessante esse tema, eu gosto muito desse tema, sempre fui a favor da existência de uma Guarda Municipal, porque ela, além de tudo, ela está ali para cuidar do patrimônio da cidade, do bem público, né? E a gente vê que a gente tem visto aí monumentos sendo totalmente depredados. Outro dia roubaram um pedaço de um monumento que tem 2 toneladas. Como é que rouba 2 toneladas de bronze? É uma loucura isso, entendeu? E são vários, quer dizer, os exemplos são vários. Mas existe uma discussão, e é uma discussão que está acontecendo hoje na Câmara dos Vereadores, que eu acho muito perigosa, que são alguns vereadores querendo armar a Guarda Municipal. Então, você citou a Guarda Municipal, como é que você vê a Guarda, propriamente dita, nessa tarefa principal, que é de cuidar do bem público, do patrimônio da cidade, e essa proposta de armar a Guarda Municipal? Olha, eu sou a favor do armamento da Guarda Municipal pela seguinte razão. Uma pessoa armada, ela dissuade uma pessoa mal intencionada de agir. Né? Você tendo uma pessoa armada num local, num recinto. Então, a mesma lógica é com a Guarda Municipal. E isso também permitiria você diminuir esse retrabalho que a gente tem, que foi o que eu acabei de citar, né? De você ter uma Guarda Municipal e uma Polícia Militar no mesmo lugar. Você permite que, claro, tem que haver o treinamento, tem que haver o preparo, não podem ser todos da força que sejam armados, né? Você tem que ter uma preparação, não é da noite para o dia você chegar, toma aqui sua arma. Mas
você permitir que você tenha essa maior integração das forças de segurança pública e que você acabe até permitindo que essa polícia militar, que antes estava numa região de menor potencial, né, de crime, menor potencial de risco, vá para uma área em que ela é mais necessitada, enquanto você permite que a Guarda Municipal ocupe melhor os espaços. Não é novidade no Brasil. São Paulo tem tem uma guarda armada, em diversas outras cidades grandes tem também. Então não é nenhum mistério isso para o brasileiro. Não, eu acho que é uma discussão, mas, por exemplo, eu vejo que a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela já é armada, mas armada com armas não letais. Uhum. Né? Então, eu acho que as armas não letais, elas servem no sentido também, como você falou, de dissuadir uma pessoa a não promover determinado tipo de ação que seja irregular, ilegal, mas o que a gente vê é que, infelizmente, mesmo a polícia militar com armas letais, ela sofre um enfrentamento independente de estar dissuadindo ou não as pessoas com as suas armas. Mas é o que eu falei, de diferentes potenciais, diferentes localidades oferecem diferentes riscos. Um confronto armado na orla de Copacabana é uma coisa raríssima. Um confronto armado na Zona Norte, aqui, por exemplo, no Morro do 18, que é aqui do lado da minha casa, é uma coisa cotidiana. Entendeu? Existe essa diferença. E é nisso que eu estou falando de melhor integração das forças. Entendeu? Por exemplo, a Guarda Municipal sumiu da Zona Norte do Rio de Janeiro porque não tem segurança para ela. Não existe segurança para ela ficar aqui. Então, neste momento, a gente tem o quê? A polícia militar. Entendeu? Mas, da mesma forma, você tem um policiamento, um retrabalho, como eu falo, na Zona Sul, que diversos lugares você tem a polícia militar e a guarda juntas no mesmo local. Entendeu? Fazendo o mesmo tipo de, entre aspas, de patrulhamento. Né? Algumas aspas nisso aí, mas por não ter a integração. Mas o que eu digo, olha, até olhando nos comentários, tanto a Guarda Municipal quanto os policiais militares, os maus policiais têm que ser punidos, os maus guardas têm que ser punidos, tem que haver o treinamento para usar o armamento, tem que haver o treinamento até para você gerar um atendimento mais humanizado, que hoje você não tem muitos policiais, muitos guardas municipais, eles não têm um atendimento humanizado, eles têm um atendimento de confronto, eles já chegam você te confrontando, né? A gente precisa de quê? Ter um melhor treinamento, melhor preparação, isso tudo a gente tem que trabalhar, entendeu? São coisas que a gente, tanto no legislativo quanto no executivo, eles têm que trabalhar para esse melhor treinamento das forças, né? Melhor integração e melhor atendimento à população. Eu acho que são discussões bem profundas e bem interessantes. Eu acho que o debate ele é rico e ele vai no caminho também. Por exemplo, tem gente que, ao invés de falar de armar a Guarda Municipal, fala da desmilitarização da própria Polícia Militar e também da unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil. Ou seja, eu acho que no fundo, o que a gente tem... Esse assunto, assim, a militarização ou não, né, eu também prefiro uma polícia militar desmilitarizada. Mas isso não quer dizer que ela seja desarmada. Não é ser desarmada. É porque, quando você fala da polícia militarizada, esse militar aí ele tem um conceito que é exatamente o que você estava comentando, que é o conceito de confronto. Ele vai para resolver o problema, não importa como. E aí a gente sabe que as consequências são as que a gente tem visto por aí. E eu acho que, independente de polícia militar, guarda municipal, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária, não importa. Tudo o que é polícia hoje em dia, infelizmente no Brasil, perdeu um pouco, a população perdeu um pouco de respeito com relação a essas instituições por causa dos maus exemplos. Mas a gente também não pode pegar o mau exemplo e transformar ele como aquela coisa de dizer taxista é tudo a mesma coisa. Senão daqui a pouco vão dizer assim, guia é tudo a mesma coisa. E não pode ser assim. A gente sabe que tem maus exemplos em todas as profissões, seja médico, engenheiro, o que for,
mas a gente não pode pegar aquele mau exemplo e transformar como a marca registrada daquilo ali. Eu quero acreditar e realmente procuro pensar dessa maneira, de que dentro da Polícia Militar, a grande maioria ainda seja bons policiais, pessoas que estão ali realmente defendendo um conceito e um princípio importante para a sociedade, entendeu? Mas a gente vê aí essas histórias da bandidagem, hoje em dia a história das milícias. Então, quer dizer, é um pouco amedrontador, de vez em quando, conversar sobre esse... E eu procuro, assim, com muita sinceridade, eu não estou aqui botando a minha opinião pessoal e não quero botar essa opinião pessoal em jogo. Eu só quero dizer que eu, particularmente, não fujo de nenhum debate. Se o debate for inteligente e com bons argumentos, eu acho que o debate ele é importante, a diversidade de pensamentos é importante para a gente poder realmente enriquecer essa conversa e poder, em algum momento, chegar... Bons exemplos que a gente tem de polícia desmilitarizada são a própria polícia americana, muitos países da Europa, né, a França, são polícias desmilitarizadas. Né, esse é o conceito de polícia civil que funciona. E eu acredito que poderíamos trabalhar aqui no Brasil também um movimento para esse tipo, para a gente chegar, né, nesse tipo de policiamento, de até ter como eu disse, um atendimento mais humanizado. Porque, infelizmente, a situação que a gente encontra hoje dos nossos policiais é que eles estão num confronto, estão numa guerra há 30 anos. Até mais, né? Mas eles estão numa guerra que não tem fim. E nós, cariocas, estamos vivendo numa guerra que não tem fim. Eu vou só usar... A gente está começando a chegar já na reta final, mas eu quero falar de um tema... foge um pouco, mas não foge por completo de novo do que a gente está falando, mas que é um tema que, como cidadão, primeiro, mas também como guia de turismo, me incomoda muito, que é a questão da população de rua, que muita gente vê como algo que dá para varrer para debaixo do pano, para debaixo do tapete. Eu aqui uso uma expressão que é usada por um político, vou evitar citar nomes para não ficar uma coisa depois de ser acusado como ideológico partidário, né? Não, sem problema. Mas assim, que diz o seguinte: em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, estamos falando aqui do Rio de Janeiro, e aí estamos falando da cidade de novo, município, Câmara dos Vereadores, os vereadores, prefeitura. Uma cidade como o Rio de Janeiro tem mais imóvel público e privado vazio do que população de rua. Bastaria uma vontade política real para... Eu não me arriscaria a dizer para acabar com esse problema, mas para minimizar esse problema. O grande exemplo que eu vejo é aquele prédio em São Paulo que acabou pegando fogo e desabando, não sei se você lembra, que tinha, inclusive, uma arquitetura ímpar, com vidros, ferros, tinha toda uma característica bem interessante, e que era um prédio que foi invadido e só tinha, de todos os andares, não sei se tinha 15, 20 andares, só 4 ou 5 andares tinham pessoas morando. E era um prédio público. Então, isso aí já é uma maneira de ver a coisa. Por ser um prédio público que estava vazio, sem uso, se o governo, e naquele caso era um prédio federal, se o governo federal pegasse aquele prédio, deixasse ele em condições mínimas de moradia, botasse alguma população de rua ali dentro, com famílias, crianças e tudo mais, e cobrasse, por exemplo, como já era cobrado naquela situação, um condomínio de R$200, você, além de não perder o prédio, não perderia as vidas também que foram perdidas. E estaria colocando uma parcela da população de rua para morar naquele ambiente. Como é que você vê essa situação? Olha, infelizmente, tanto o governo municipal, nas 3 esferas, elas têm um grande número de imóveis, um grande número de terrenos que não são utilizados. Eu sou a favor que eles deveriam ser ou vendidos ou convertidos para um outro tipo de uso, como uso para a população sem teto. Isso eu sou a favor.
entende? Mas o que a gente não pode deixar é os bens públicos se degradando, abandonados como a gente tem. A gente tem que verificar também na parte da população de rua que existem diversos casos, que são pessoas que foram abandonadas pela família, ou que têm algum tipo de doença mental, ou são menores de idade. Então, cada caso é um caso e ele tem que ser estudado, né? Claro que em alguns casos a gente vai conseguir adequar, atender essas pessoas com esse tipo de readequação. Ou mesmo você vender um terreno num local valorizado e comprar um outro em que você possa atender mais pessoas. Também existe essa possibilidade. Mas tem que se ter também atenção para as pessoas que têm essa necessidade especial de um atendimento psiquiátrico, ou então que se perdeu da família, que tem que encontrar essa família. Você, desses menores de idade, saber quem são os familiares, se eles têm familiares ou se estão completamente por conta própria. Entende? Então, o problema é muito maior do que só famílias na rua. E eu sou a favor de que a gente não deveria ter prédios públicos abandonados, né? Se eles são em áreas valorizadas, como o centro do Rio, Copacabana, Ipanema, eles têm que ser vendidos. E outros terrenos, a gente pode construir habitações populares. Não há problema nisso. O que a gente não pode deixar é essas pessoas desassistidas, e também não pode deixar os prédios públicos, que são nosso dinheiro, que eram dos nossos impostos, abandonados e caírem, ou então serem depredados e tudo mais. Aí agora eu estava pensando aqui e até a parte, assim, o liberal, né, ele tem o respeito, ele preza pelo respeito do dinheiro que pagamos nos nossos impostos. Então, você ter um prédio ocioso é um desrespeito para nós. Mas, por exemplo, esse dinheiro poderia ser usado de outra forma para a população. Olha só, eu concordo, mas assim, eu vejo que se a gente tem um problema dessa questão da população sem teto, que um prédio público, aonde quer que seja, poderia ser usado para abrigar algum tipo de população. Mas aí eu também vejo que, quando eu citei imóveis públicos e privados, eu estava pensando aqui, e o nosso companheiro aqui, André Andion, ele está fazendo essa pergunta, porque a gente, o ano passado, fez o projeto de match funding do BNDES, de restauração, preservação e ordenamento da visitação lá na escadaria Selarón. Em frente à escadaria Selarón tem um terreno que é um estacionamento hoje, que é um terreno privado, e que parece que existe um projeto de subir 3 espigões ali. E o André, eu tenho conversado muito com ele, se debate muito nessa história, que se você apoiaria a proposta da Liguia em transformar aquele estacionamento que fica em frente à escadaria Selarón em um centro de interpretação da escadaria, com local de manobra de veículos, evitando que os veículos fiquem estacionados nas calçadas, organizando a situação ali, lojas para deixar a escadaria livre, porque também tem muito camelô na própria escadaria. Ou seja, o projeto que a gente desenvolveu, ele vai além da própria escadaria, fala do entorno também, até porque um dos nossos parceiros é o Polo Novo Rio Antigo, que lida com todo aquele comércio da Lapa e arredores. Então, por exemplo, quando eu falo de um prédio residencial privado que poderia ser utilizado também para isso, e o município teria que comprar aquele prédio para poder resolver esse problema. Aqui tem um exemplo que não é para a população de rua, mas é um exemplo de usar um imóvel privado para o bem público. O que você acha disso? Olha, primeiro, assim, eu sou contra desapropriações de bens privados, porque, assim, se eu compro algo, eu tenho o meu poder sobre aquilo, porque é a minha propriedade. Agora, sou a favor de uma conversa com os donos, de você tentar fazer uma permuta de terrenos, para você tentar desenvolver melhor aquela região, tentar desenvolver mais a área turística. Sim, eu acho uma ideia interessante, entendeu? Tem que se ver como é feito. Não é simplesmente você usar o poder do Estado, que eu sou contra, para forçar uma desapropriação. Entende? Como o André está colocando aqui, que ele
se for declarado de interesse social, a desapropriação não é uma mera desapropriação por interesse comercial, mas senão do social nesse caso. Mas, de novo, é uma discussão rica e interessante. Mas eu acho que vale assim, uma intermediação com os donos do terreno para ver que tipo de uso que poderia ter aquilo que seja vantajoso para ele também, né? Porque o que eu sou contra, por exemplo, é você chegar, não, o governo tem que comprar isso. Até porque hoje nós temos uma prefeitura que não tem condições de arcar com as próprias contas. Então ela não tem condição de comprar um terreno para depois construir alguma coisa. Que o Crivella não te escute, hein, porque ele acha que tem. Olha, hoje o rombo, se eu não me engano, está em 4 bilhões nas contas da prefeitura e a tendência é aumentar. Então, quer dizer, você, com esse rombo, a prefeitura precisaria cortar gastos, reduzir custos, para poder voltar a ter as contas no verde, né? Hoje a gente está no vermelho absoluto, que está quase a ponto de, ano que vem, já vai ter falta de salário para funcionário público. Então, quer dizer, não é uma prioridade no momento a prefeitura estar adquirindo terrenos. Mas eu acho válido, né, se a prefeitura fizer permutas, se a prefeitura se desfizer dos bens públicos que não têm utilidade no momento, né, dos prédios que não estão sendo utilizados. Então, isso tudo é válido. O que não é válido é você chegar simplesmente, não, manda comprar e vamos brigar. Não, a gente tem que ter uma conversa, tem que ter uma discussão e até com os próprios donos do terreno, entendeu? Para se ter uma situação que seja justa para eles também. Porque a propriedade, né, é da pessoa, né? Vitor, a gente está aí já completando quase 1h30 da nossa conversa, que é o tempo que a gente tem reservado aí para todas as entrevistas. Já de antemão, já vou te convidando para dia 10 ser mais um que participe aí do nosso debate, que a gente vai procurar reunir os 8 candidatos que participaram dessa série de entrevistas num debate às vésperas das eleições, para que a gente possa enriquecer cada vez mais essa conversa e fazer com que os guias tenham opções nessa coisa de construir a bancada do turismo. Então, já fica aí o convite de antemão, dia 10, 4h da tarde, no mesmo bate-horário, bate-canal. E queria que você fizesse uma consideração final, realmente aí se colocando como candidato, fazendo a sua... Me permite falar de uma propostazinha antes de eu entrar nisso? É bem rápido, eu prometo. Com certeza. Olha só, hoje nós temos os pontos de informação turística pela cidade em pontos premium, né, nos aeroportos, no centro do Rio, em Copacabana, né, e outros que estão fechados também, que já foram e estão fechados. Mas esses imóveis custam para a prefeitura, né, aluguel. Você tem os funcionários e hoje eles funcionam basicamente como pontos de informação, que é basicamente apontar táxi e apontar ponto de ônibus e distribuir mapa. Você não tem informações turísticas mais aprofundadas sobre a cidade, você não tem vendas de produtos turísticos da cidade, você não tem integração com vendas de ingressos, você não tem integração com os próprios guias de turismo. E uma das minhas propostas é que o seguinte, que esses pontos possam vir a ser uma concessão para a iniciativa privada, que você possa instalar agências que forneçam informação turística, mas que elas possam também vender, possam estar integradas ao Aquarrio, ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar, fornecer ingressos, gerar um bilhete único, talvez para as atrações, como existem em diversos locais no mundo, entendeu? Você trabalhar todo esse tipo de coisa para você permitir que também tenha melhor aproveitamento de nós, guias de turismo, né? Que possamos ser contratados, porque hoje, na estrutura como ela está funcionando, ela não pode indicar nenhuma empresa, ela não pode indicar nenhum guia e ela não pode indicar nenhum serviço. Então, que se possa ter uma forma dela ser melhor aproveitada. Inclusive, eu trabalhei na Coreia do Sul, nas Olimpíadas de Inverno, em 2018,
Os pontos de informação turística lá são praticamente empresas falando da cidade inteira. Você tem venda dos próprios pacotes das empresas de turismo da cidade, você tem contratação de guias, você tem compra de ingressos, e eu gostaria muito que isso funcionasse na nossa cidade, né? Então, eu gostaria de levar para frente. Eu te digo que a Associação Leguia já está se propondo a cuidar desses espaços e, com certeza, tendo o apoio da iniciativa privada, mas não elas tomando conta, mas a Associação Leguia para poder ter uma informação de conteúdo importante, ter o oferecimento do serviço de guias profissionais, mas, ao mesmo tempo, também vendendo os serviços desses que seriam o que não pode é a gente ter uma prefeitura tendo gastos monstruosos com o aluguel do espaço, sendo que você não tem o retorno em serviços para a cidade ou serviços para o turista. Se ela tivesse o gasto, mas fornecesse um serviço realmente de qualidade e que desse... Porque hoje, basicamente, como eles funcionam, basicamente o cara te aponta o ponto de ônibus, aponta o ponto de táxi e fica aí o serviço dele, né? Você não tem uma integração maior com os meios de turismo, né? Com os hotéis, com os ingressos, com os pontos turísticos. Você não tem informações do Cristo, de visibilidade, você não tem nada, né? E, basicamente, se você quer uma informação mais aprofundada, ele te aponta para o computador para você pesquisar por conta própria na internet. Para mim, convenhamos, poxa, hoje a gente tem um celular que a gente pode pesquisar da mesma forma. Né? Então, é justamente a gente ter um melhor aproveitamento. Isso aí, Vitor. Agora eu estou falando realmente com o candidato. Vitor, use o espaço que você não tem na propaganda gratuita da televisão. Meus 3 segundos de propaganda eleitoral na TV. Não, faça essa consideração final, fazendo realmente a sua propaganda, a sua campanha, porque eu acho que quando alguém se propõe a ser candidato, a única coisa que não pode ter é vergonha de pedir voto. Então, agora é o teu momento para fazer isso. Use-o e abuse-o. Vamos lá. Bom, como eu já falei, meu nome é Vitor Rezende. Eu estou tentando trazer uma proposta nova para a nossa cidade. Eu estou tentando desburocratizar, trazer a desburocratização dos serviços, não só os turísticos, mas os da nossa cidade, que a gente possa ter leis mais simples, mais fáceis e melhores para executar, né? Sou guia de turismo também, sou turismólogo, né, formado pela Estácio, e eu quero convidar vocês a darem uma olhada no meu site, que é www.vitorrezende.com.br, e participarem da mudança que a nossa cidade precisa. Porque hoje, né, tanto hoje quanto nas últimas gestões, o Rio de Janeiro ficou abandonado. Né? A gente precisa de vereadores que fiscalizem, e eu quero me propor a fiscalizar. Eu quero me propor a simplificar as leis da cidade, a gente revogar leis que são inúteis ou que causam uma burocracia desnecessária. Eu quero gerar empregos. Eu quero um melhor Rio de Janeiro. Eu sou um guia de turismo, sou apaixonado pela minha cidade e meu objetivo é que todos do Rio sejam tão apaixonados quanto eu. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo espaço que me foi dado, muito obrigado, Leguia, e eu quero me encontrar com vocês novamente, claro. E se vocês quiserem bater outros papos, mesmo fora do período de eleitoral, eu estou à disposição. Quem quiser me adicionar no Facebook também é facebook.com/Vitor Rezende Novo RJ. Eu sempre respondo, posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se vocês quiserem me mandar mensagem pelo site também, tá bom? Deixo o convite e caso eu venha a ser eleito, meu gabinete vai estar sempre de portas abertas. Uma das coisas que eu prezo, inclusive, é pela redução dos custos do Estado e com isso eu me comprometi também a reduzir o número de assessores. Hoje, o vereador tem direito a 20 assessores, o que é uma empresa de tamanho médio para grande. É um absurdo. Isso custa ao município quase R$190 mil por mês. O meu comprometimento é ter, no máximo, 6 assessores no meu gabinete e 6 assessores que trabalham de verdade. Né? Porque hoje a gente tem 20 que servem que é o cabo eleitoral, que é o familiar, que é a rachadinha, né? Que eu sou contra e eu acho um absurdo. Nós temos que racionalizar
o uso do dinheiro público, respeitar o uso do dinheiro dos nossos impostos. Também sou contra os auxílios que os vereadores e os políticos recebem no Rio de Janeiro, né, como auxílio combustível de 1.000 litros de combustível. Eu assinei um termo que eu abro mão desses 1.000 litros de combustível, assim bem como com os 5.000 selos por mês. Que tudo isso são custos que quem paga somos nós, cidadãos, e que não é justo. Né? Eu quero uma cidade mais justa, mais fácil, mais simples de empreender, com mais empregos, e que a gente possa ter orgulho de ser carioca novamente, tá bom? Muito obrigado a todos. Beleza. Vitor Rezende. Vitor Rezende, 30030, esqueci de falar meu número, olha só. Mas eu já mandei aí, 30030, Vitor Rezende, é um dos candidatos aí a fazer parte dessa bancada do turismo. Vitor, eu quero terminar aqui falando para todo mundo que é um orgulho muito grande a gente poder ter realizado 8 entrevistas com candidatos a vereador para esse pleito que é do dia 15 de novembro. É uma coisa que eu diria inédita no trade turístico, e não foi o agente de viagem, não foi o transportador, não foi o hoteleiro, não foi ninguém senão o guia de turismo em se preocupar, através da Liguia, em realizar essa série de entrevistas, tentando fazer com que a nossa atividade seja mais respeitada, seja melhor compreendida e a que a gente possa ter mais influência nesse legislativo municipal. Então, é um orgulho muito grande poder estar aqui estive na primeira e agora estou aqui na última entrevista, representando a nossa entidade, fazer um convite para o Vitor, não sei se já está associado à Liguia, mas se associe, não só o Vitor, mas todo mundo que ainda não está associado, lembrando que durante o período de pandemia, entendendo a situação de todos os guias de turismo, nós desobrigamos ao pagamento da mensalidade da associação. Não quer dizer que quem queira e possa pagar não tem que pagar, pode, porque a gente tem vários custos aí que a gente tem que manter. Então, fica aí o convite para o Vitor e para quem ainda não é associado. Mas fica um convite também, Vitor, todo domingo, desde que a gente começou essa luta aí pela renda emergencial, renda mínima emergencial, todo domingo a gente tem um ponto de encontro, um ponto de resistência, de resiliência, de vigília do guia de turismo, que é na Feira da Glória. A Feira da Glória, além daquela área de alimentos, legumes, frutas, verduras, peixes, tudo, a gente tem nos dois lados da feira artesanato, comidinhas, brechós e tudo mais. E hoje a gente tem cerca de 20 a 25 guias na feira, uma maneira de procurar uma sobrevivência durante esse período difícil que a gente está passando. Então, fica um convite, não só de participar da feira e prestigiando as barracas dos guias de turismo, mas também lembrando que todo domingo, também na Feira da Glória, às 10 horas da manhã, é o ponto de encontro para o projeto Se Liga no Guia. São 3 roteiros que partem da Feira da Glória, ali em frente à saída do metrô, na própria feira, para 3 roteiros diferentes, a pé, caminhando, 2 horinhas, 2 horas e meia, com guias que estão fazendo esse trabalho, não só para se manter em atividade, mas também para manter a sua sanidade, mas também é um tour colaborativo. Ao final do passeio, aquele que quer e pode contribuir com alguma coisa, é uma maneira também daquele guia que fez aquele trabalho naquele dia poder levantar um dinheiro, e não é nada, mas sempre ajuda. É uma maneira de, como eu estou falando, manter-se em atividade, manter a sanidade e manter a economicidade do guia de turismo. Então, fica aí o convite, Vitor, se você quiser participar, domingo, 10 horas da manhã, na Feira da Glória, se liga no guia. E também lembrando que, a partir de 2 sábados atrás, a Feira do Lavradio, que também é gerida por nosso parceiro lá no projeto da Escadaria Selarón, que é o Polo Novo Rio Antigo, a Feira do Lavradio, que era todo o primeiro sábado do mês, ela está acontecendo até o final do ano, todos os sábados,
Coincidentemente, o próximo sábado é o primeiro sábado de novembro, então deve bombar. E nós também já temos aí 3 barracas de guias de turismo que estão buscando também essa sobrevivência na Feira do Lavradio, que é uma feira que a gente sempre, como guia, sempre prestigiou, levando turistas, divulgando a feira, e agora a gente também está ali participando, e a gente agradece muito o Polo Novo Rio Antigo, que abriu esse espaço, é uma cortesia para o guia de turismo poder ter mais essa possibilidade de estar criando uma sobrevida. A Gabriela Codazzi, que é uma das coordenadoras do projeto, está postando aqui o hashtag Se Liga no Guia. Então, todo domingo, 10 horas da manhã, lá na Feira da Glória, e a gente quer, de novo, lembrar que dia 10, então, quase véspera das eleições, a gente, aqui no nossa TV Liguia, a gente, às 4 horas da tarde, vai procurar reunir os 8 candidatos que participaram dessa série de entrevistas. Então, muito obrigado, Vitor. Foi um prazer enorme. Muito obrigado a vocês por estarem abrindo esse espaço também, tá bom? Tenham uma boa tarde a todos que estão assistindo, a você também. E quem quiser saber mais, pode me chamar lá no WhatsApp, no Facebook, que eu respondo, tá bom? Que tiver tirar uma dúvida. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado a todo mundo que usou o seu tempo aí da nossa tarde para assistir. E tamo junto. Bancada do Turismo. Essa é a meta. Valeu, obrigado a todo mundo. Obrigado, Vitor.